Amém? Trocar o microfone. Agora melhorou? Perdão. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Amém? Agora estão me ouvindo? Graças a Deus. Então, aproveitando que os irmãos aqui estão em pé, sem demora, vamos para a palavra, porque o pastor já me deu a ordem aqui que tem que resumir hoje aqui, né? E é difícil a gente resumir a mensagem, mas vamos tentar nos adequar aqui, né? Para que a gente fique não muito tempo exposto, né? Mas que possamos ter um tempo na presença do Senhor, sim. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 32, verso 27. Jeremias capítulo 32, Jeremias capítulo 32. Obrigada, meu irmão. Verso 27. Nós começamos hoje uma campanha da superação. Esse tema, Deus falou fortemente conosco lá na convenção, e nós voltamos assim, renovados com esta palavra de superação, e nós queremos então trazer para a igreja esta palavra, e eu tenho certeza que Deus vai nos alimentar durante as próximas quintas-feiras com palavras de renovo, de ânimo, de esperança, que vai nos motivar, nos impulsionar a nós superarmos. Amém, queridos? Então diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Vamos ler novamente. Eu gostaria que você que está em casa, leia também, acompanhe e não feche a Bíblia, que nós vamos destrinchar aqui esta palavra. Amém? Vamos ler novamente. Os irmãos que estão aqui podem ler em voz alta comigo. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Oh, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, diante, Senhor, da Tua palavra, é com temor e reverência que nós nos posicionamos diante de Ti para ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra é a Tua boca, Senhor, falando conosco. Usa, Senhor, a minha vida e fala aos nossos corações aquilo que o Senhor quer ministrar. Senhor, que essa semente da palavra não seja roubada pelo inimigo através de pensamentos de dúvida ou de distrações, mas que ela venha a penetrar no nosso coração, venha achar ali lugar fértil para produzir em nós a Tua vontade e o Teu querer. E assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento, queridos. Então eu gostaria de meditar sobre esta palavra, que até o pastor Lael trouxe para nós lá na convenção, mas claro que o foco dele foi para os obreiros, né, os pastores, sobre a obra de Deus, mas esta palavra, ela vem de encontro com o que nós estamos vivendo hoje, com o que nós estamos passando. E eu coloquei o tema desta mensagem, o tema da campanha é superação, mas o tema desta mensagem aqui é o campo da esperança, e nós vamos saber o porquê. Então, como nós estamos falando sobre superação, eu gosto muito de destrinchar, né, ir a fundo na palavra, né, e trazer para nós enriquecimento do assunto que nós estamos falando. Então,
eu pesquisei o significado de superação. Porque todos nós, né, se for perguntar, todo mundo sabe o que é superação. Mas eu fui pesquisar o que o dicionário fala, né? Tecnicamente, a palavra superação. Então, diz assim o dicionário. Superação é ser superior a, tá? Ou melhor do que. Passar mais além do que. Obter uma vitória relativamente a. Suplantar. E, no sentido literal da palavra, é cultivar uma superação. Juntou duas palavras, superação, e deu superação. Então, em outras palavras, trocando em miúdos, né, o que o dicionário disse, superação é ter atitude, é uma ação, é um movimento, é uma atitude, é ousar, né? Não é só ter uma atitude, mas também ousar, ter ousadia, ir além, porque superação não é apenas uma ação, mas é uma ação super, é uma ação que ultrapassa, que vai além, que sai da zona de conforto. Adotar novos hábitos, isso é superação. É sair da mediocridade. O que é mediocridade? Mediano, da média, da mesmice, que todo mundo faz. Todo mundo faz. Não, superação é você ir além, você fazer mais, você mudar os hábitos e comportamentos. Ultrapassar suas limitações e bloqueios. Então, queridos, traduzindo aqui agora para mim, o que eu entendo por superação? É você ver a linha de chegada, sabe aquela fita que fica na linha de chegada? E você romper essa linha. E você passar, romper os limites. Não é apenas se movimentar, mas é chegar até o fim. É ter sucesso, é ter êxito na sua caminhada, nos seus propósitos. É você vencer tudo e qualquer, passar por cima de todos os obstáculos e chegar no final. Isso é superação. Amém? Agora vamos ver este texto aqui que nós lemos de Jeremias, capítulo 32, verso 27, é um texto muito conhecido e é um texto muito usado, né? As pessoas falam bastante para motivar, quando alguém está desanimado, quando alguém precisa de um milagre, precisa de uma resposta. E aí a gente usa esse texto, que é um texto conhecido, é até um jargão no meio do povo cristão, evangélico. Há algo impossível para Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus das causas impossíveis, é o Deus que tudo pode, o Deus todo-poderoso. Há algo demasiadamente impossível para Deus? Então a gente conhece bem esse texto. Mas eu gostaria de falar sobre o contexto e a história que gira em torno desta fala, que é do próprio Deus. Não foi alguém que falou a respeito de Deus, mas foi o próprio Deus que falou a respeito dele para Jeremias. É muito interessante. Então eu quero fazer aqui um apanhado, um contexto histórico, tá? Vamos, pastor, é 8h35, tá? Vai dar tempo. O pastor já está aqui me controlando. Gente do céu, ó a pressão. Vamos lá.
Então, Jeremias, queridos, este profeta, né, ele estava vivendo em um reinado, né, de Judá, e ele foi levantado por Deus para ser um profeta ali naquele lugar. E acontece que Jeremias, ele nasceu numa região de Israel chamada Anatote. Anatote. E atualmente essa região ela é chamada de Anata, tá? É um pequeno lugar no norte de Jerusalém. E esse lugar, esse lugarejo, esse lugar, né, de Jerusalém, ele é repleto de campos de trigo, oliveiras e figueiras. E também de cisternas encravadas nas pedreiras. É um lugar de bastante pedreiras, mas tem cisternas de água, né? Encravadas nessas pedreiras. Então é um lugar fértil, é um lugar de prosperidade, é um lugar bonito, é um lugar rico, é um lugar desejado, é uma região nobre de Jerusalém, né? É um lugar pequeno, mas é um lugar próspero, é um lugar rico, né? Valorizado. E Jeremias nasceu neste lugar e foi chamado por Deus, então, para ser profeta. Por volta do ano 620 antes de Cristo. Tá? Ele é posterior a Isaías. Que Isaías, ele profetizou mais ou menos 700 anos antes de Cristo. E Jeremias veio depois, no ano aproximadamente de 620 a 580, mais ou menos, antes de Cristo. Tá? E nós podemos observar essa história, né, até mesmo do chamado de Jeremias, no capítulo 1 do livro mesmo de Jeremias. Tá? Vocês podem acompanhar lá no capítulo 1, que diz assim, ó. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano no reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Amém? Então esse moço, Jeremias, que nasceu em Anatote, nesse lugar próspero, fértil, foi chamado por Deus para exercer o seu ministério como profeta. Mas acontece que Jeremias, então, exerceu o seu ministério, e foi um ministério muito árduo, um ministério muito difícil, porque ele foi chamado para confrontar e mostrar para o povo de Deus, né, que estava numa situação miserável espiritual, de decadência muito grande, né? Onde ele foi ali levantado por Deus para mostrar aquela situação, né, espiritual do povo e convocar o povo ao arrependimento e se voltar para Deus, né? Então, por conta disso, Jeremias ele foi odiado pelos reis
e pelos seus contemporâneos, né? Porque as pessoas não gostam de ser confrontadas, né? As pessoas não gostam de ouvir que elas precisam mudar, que elas precisam abandonar o pecado. Então, Jeremias foi muito perseguido por conta disso. E nessa ocasião aqui, do capítulo 32, né? Ele se encontrava preso no pátio do palácio do rei Zedequias. Certo? Então ele estava ali preso por conta dessas profecias, por conta dele se levantar e confrontar o pecado e chamar o povo para a presença de Deus, né? E Jeremias estava preso, né, no palácio. Ele não estava preso ali numa prisão, num calabouço, mas ele, que depois, mais para frente, ele foi, sim, preso mais, assim, com mais rigor. Mas ali naquele momento ele foi preso no palácio, no pátio do palácio. Então ele estava limitado, né, o seu ir e vir estava limitado, mas ainda dentro do palácio. E também o contexto histórico é que Jerusalém estava cercada pelos caldeus, o povo babilônico, no comando de Nabucodonosor. E Jeremias tinha profetizado e falado que Deus ia enviar os babilônicos para atacar, entrar em Israel, entrar em Jerusalém, acabar com tudo, destruir tudo, levar o povo cativo, e inclusive o rei Zedequias seria levado também à presença de Nabucodonosor e teria que dançar conforme a música de Nabucodonosor. E Zedequias ficou furioso com isso, né? Porque, queridos, profetas tinham bastante profetas. Mas profeta de Deus era Jeremias. E os profetas daquela época, eles chegavam para bajular o rei e falavam para o rei: ó, rei, grande é o teu reinado, olha, porque vai dar tudo certo. E Jeremias ia lá e falava: não vai dar certo, Deus vai tratar com vocês. E Zedequias ficou furioso e falou assim: por que você ousa profetizar contra mim? Você ousa profetizar contra a nossa nação. Você ousa a ficar profetizando contra nós. E o contexto, então, esse é o contexto histórico, né? E o contexto espiritual também era terrível. Porque o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, estava adorando a Baal. E a palavra de Deus aqui fala, aqui mesmo fala, no capítulo 32, fala assim, próprio Deus falando, que permitiu essa situação de tratamento, porque o povo dele levantou postes em adoração a Baal, né? E também sacrifícios humanos a Moloque. Por isso, queridos irmãos que não sabem, né? Tem um costume, né? Em alguns lugares, aqui não vejo muito em Umuarama, mas a gente vê bastante em São Paulo, né? Chamar as crianças de moleque, né? Tem até o doce pé de moleque, né? Por conta disso. Ouça, moleque, né? Moleque é mesma coisa que guri, menino, né? Piá, no Paraná fala piá, né? Mas esse moleque, ele vem de Moloque, porque as crianças eram oferecidas em sacrifício a esse deus Moloque. Então não temos que banir esse costume. Se nós temos esse costume de chamar criança de moleque, vamos banir esse costume que não é do agrado de Deus.
Então Jeremias pregava arrependimento, abandono à prática pecaminosa, mas os corações estavam endurecidos. Sabe que a gente vê uma semelhança muito grande com o que nós estamos passando agora. Estamos passando momentos em que os profetas de Deus verdadeiros, os verdadeiros profetas de Deus, porque tem muitos profetas aí que não são de Deus. Então, os verdadeiros profetas de Deus que se levantam para pregar a palavra, para pregar o arrependimento, para confrontar o pecado, para fazer a limpeza no povo, eles são perseguidos, eles são abandonados, eles são colocados em clausura, sabe? E é claro que não literalmente, né? Mas são rejeitados e as pessoas vão atrás daqueles profetas que vão somente passar a mão a favor do pelo, né? Então não vai confrontar. Mas agora trazendo aqui então para nós uma mensagem. Queridos, Deus ele envia tratamento para a terra, para a humanidade, para que as pessoas se voltem para Ele. Deus envia tratamento porque Deus ama a humanidade. E Deus quer que as pessoas se arrependam e as pessoas se convertam dos seus maus caminhos e se voltem para Deus. E é assim que Deus fez com o povo de Judá, com o povo de Israel. Deus não queria a destruição do seu povo. Deus, sim, permitiu tratamento para aquele povo, para que aquele povo escolhido de Deus se voltasse para Deus, abandonassem os seus pecados e se voltassem para Deus. E hoje, queridos, o que nós estamos passando não é diferente. É tratamento de Deus sobre a terra. O Senhor está voltando e as promessas de Deus, a palavra de Deus está se cumprindo. Só que Jeremias, que era temente a Deus, que era servo de Deus, que não cometia essas práticas abomináveis, detestáveis, que dava nojo no Senhor, né? Ele era um profeta de Deus. Mesmo assim, ele também estava lá no meio do povo, ele também estava sofrendo. Eles também estavam sendo humilhados, sendo rejeitados e sofrendo da mesma forma, pois a nação dele ia ser atacada. A nação dele ia ser destruída, o povo ia ser levado cativo, embora, ia ser tudo queimado, tudo destruído. Então, ele precisava, queridos, passar por essa situação e superar essa situação. E a mesma coisa que nós estamos vivendo agora, queridos, porque essa pandemia, sabe, ela veio, queridos, para tratamento. Deus permitiu essa pandemia para tratamento na humanidade. Mas nós não podemos, queridos, sabe, ficar de braços cruzados. Nós precisamos superar, nós precisamos passar por isso, porque é isso que Deus quer. E é isso que Deus pediu para Jeremias. É isso que Deus mostrou para Jeremias, e é isso que nós podemos aprender aqui. 3 pontos que nós observamos super importantes aqui nessa situação, esse caos, essa calamidade que se instalou aqui nesse contexto de Jeremias. E eu acho interessante que Jeremias, ele estava vivendo uma situação junto com todo mundo, uma situação nacional, né? Uma situação geral, porque, queridos, todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos vivendo na pandemia. Alguém aqui está imune? Não. Todos nós estamos
correndo risco, todos nós estamos cercados por essa enfermidade, cercados de morte, de destruição, de fome, de pessoas passando privações, perdendo seus empregos, né? Agora mesmo vai ter um decreto aí, eu creio que vai ter que fechar novamente aí muito comércio. E aí? Nós temos o que fazer? Nós estamos aqui nesse barco. Ah, mas nós somos filhos de Deus, nós não podemos passar por isso. Não, nós vamos passar por isso também. A diferença é se nós vamos sucumbir no meio dessa situação que Deus está permitindo, ou nós vamos superar, nós vamos vencer. Então Jeremias, ele estava assim, né, numa situação geral, num problema geral, num caos geral com todo mundo ali, certo? Estava ali dentro do mesmo barco. Ele também estava vivendo um dilema pessoal, porque além deles terem a ameaça do povo inimigo entrar, destruir, saquear, queimar, matar, levar o povo escravo, tudo isso, ele ainda estava preso. Estava limitado, né? E aí, ainda tem a outra situação, que Deus manda ele comprar um campo, que nós já vamos ver aqui. Mas vamos observar que quais são as características daquela pessoa vencedora, da pessoa que supera os obstáculos. Então a gente observa o seguinte, que o primeiro obstáculo que apareceu para Jeremias foi a oposição, a rejeição. Queridos, eu falei ali do chamado, por quê? Porque Deus chamou a igreja para ser luz, para ser sal. Deus chamou a igreja para pregar o evangelho, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe que o inimigo quer calar a voz da igreja, o inimigo quer que a igreja fique vazia, que a igreja fique fechada, que não haja mais culto, que as pessoas só fiquem em casa, que as pessoas fiquem só ali assistindo, de vez em quando passeando de live em live. As pessoas, sabe, o que aconteceu muito no começo da pandemia também, que estava bloqueado mesmo os cultos, foi que as pessoas ficavam em casa assistindo televisão, assistindo filmes, maratonando nas séries, né? Netflix, não sei o que lá, sabe? E, queridos, nada contra você assistir um filme com a tua família, você fazer um cine pipoca, né? Mas só que as pessoas mudaram o foco delas, né? E elas então, em vez de lutarem, agirem, terem uma ação, não, elas então se prostraram. Ah, não, nós estamos cercados mesmo, o inimigo vai entrar aqui mesmo, vão calar, vão amordaçar a nossa boca, vão colocar máscara na nossa cara, e nós vamos calar então também, né? Sim ou não? É isso. Então, o primeiro obstáculo que Jeremias enfrentou foi a oposição, né? Shhh, fica quieto, Jeremias, fica quieto, viu? Não fica falando aí não, que é tratamento de Deus, não fica falando não, olha, nós vamos ficar aqui bem de boa, escondidinho dentro de casa, protegido, sabe? Não fica falando não. Sabe, que eu tenho que orar mais, que eu tenho que buscar mais, que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que enfrentar, que eu tenho que confiar no Senhor, que eu vou ter que cumprir os protocolos que as autoridades determinam, mas que eu vou enfrentar, que eu vou superar, que eu e a minha família não pereceremos, mas o Senhor está permitindo isso, mas Ele vai cuidar dos seus. Não. Fica quieto, Jeremias. Fica quieto. Mas Jeremias, ele teve uma ação.
Porque superação é ter uma ação. E é ter uma ação que ultrapassa os limites. É ter uma ação que ninguém está fazendo. É uma ação que tem resultado. O que ele fez, queridos? Ele enfrentou a oposição firmemente. Ele não parou de profetizar. Ele foi preso. Ele foi limitado. Nós estamos limitados, sim ou não? Estamos limitados. Estamos limitados. Não podemos sair sem máscara. Temos que passar álcool, tem que manter o isolamento, mas nós vamos sucumbir? Não! Vamos enfrentar em nome de Jesus, vamos enfrentar, não vamos nos calar, não podemos nos calar, queridos, não podemos nos calar. Jeremias, ele não aceitou a mordaça. Ele falou assim, ele continuou profetizando. Ele continuou avançando, ele não recuou. E a palavra de Deus para nós é o seguinte, queridos irmãos, que estão aqui, que você que está me assistindo na live, não podemos recuar, o inimigo está nos cercando, a situação é difícil, a fome, a miséria, a doença, porque quando, queridos, uma nação cercava outra nação, sabe o que acontecia? Eles cercavam tudo em volta da cidade. A palavra de Deus fala aqui, no capítulo 32, Jeremias falou lá preso, ele profetizou para Zedequias, olha, sabe o que vai acontecer? Você não está acreditando, mas sabe o que vai acontecer? O exército inimigo já está aqui em volta, e eles já prepararam rampas, escadas, para entrar pelos muros. Sabe as muralhas de Jerusalém? Não eram suficientes para deter o inimigo e entrar. Queridos, quantos de nós oramos, pedimos, Senhor, e até acreditamos, não, aqui um arama não vai chegar. Isso é lá na Itália, lá em Curitiba, é lá no Japão, é lá na França, mas aqui um arama não. Gente, vou te dizer uma coisa, não adianta. Muralhas naturais, muralhas humanas. Não, nós temos que confiar no Senhor. E foi o que Jeremias fez. Jeremias não recuou diante da ameaça. Quantos de nós, queridos, estamos com a ameaça ali, porque o inimigo cercava de todos os lados, e aquela nação, aquela cidade que estava cercada, sitiada, sabe o que acontecia? As pessoas não conseguiam sair, né? E aí as pessoas começavam a passar fome, porque não conseguiam sair das muralhas, né? E tinham que ficar só sobrevivendo ali dentro da cidade, mas chega uma hora que os recursos acabam, né? E eles não conseguiam sair e começavam a passar fome. E as pessoas morriam dentro da cidade, tá? E os judeus, eles não queimam os corpos, eles têm que sepultar. E não tinha lugar para sepultar tanta gente morrendo. E aí, aqueles corpos putrefando, apodrecendo, começava a dar peste, doença nas pessoas. Por isso que a palavra fala que eles estavam cercados por arma, fome e peste. Você está entendendo? Mas Jeremias enfrentou. O segundo ponto que eu verifico aqui de Jeremias, que foi um superador, o segundo obstáculo que ele enfrentou foi a limitação e a tristeza, porque ele foi preso e ele estava limitado. Então o seu movimento, mesmo que ele continuava ali profetizando na prisão, mas ele estava limitado, então ele não tinha, ele estava no pátio do palácio. Então o máximo que ele conseguia era profetizar para o rei,
né? E para os funcionários, porque para a população ele não tinha acesso àquelas pessoas, então não conseguia profetizar, então ele estava limitado, e isso trouxe tristeza para o coração de Jeremias. Jeremias estava triste, e nós podemos observar no outro livro dele que tem as lamentações de Jeremias. Jeremias chora, ele chora por causa da miséria do povo, por causa da destruição do povo, porque o povo não se arrependeu, porque o povo não se voltou para Deus. Então ele fica muito triste com essa situação. E é isso, queridos, que nós enfrentamos. Nós enfrentamos calamidades gerais, que todo mundo enfrentando essa pandemia, mas também temos as nossas dificuldades pessoais. Porque aquele que estava enfrentando dificuldade pessoal, estava enfrentando dificuldade no casamento, continuou com dificuldade, até aumentou nessa pandemia. Porque o que tem de casais que se divorciaram na pandemia? Sabe? O que tem de gente que tirou a sua própria vida por depressão, de ficar em casa, de tristeza. O que tem de pessoas, queridos, que aumentou a ansiedade, a insônia, a depressão, o sofrimento, a angústia de ficar isolado das pessoas. Então, queridos, a limitação, a tristeza, ela é um grande obstáculo que nós enfrentamos, mas que nós precisamos superar, e nós podemos superar. Sim ou não? Sim, amém. Em Lamentações de Jeremias, que é ali no próximo livro dele, no capítulo 3, no capítulo 3, do verso 21, fala assim, ó: quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança, o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por mais que Jeremias estava limitado, estava triste, estava arrasado, estava chorando, ele não ficou apenas se lamentando, queridos. Ele não ficou apenas se lamentando e reclamando da vida, porque é isso que muitas vezes nós fazemos, diante do obstáculo, diante da limitação, diante do problema, diante da dificuldade, nós sentamos e choramos e ficamos reclamando da igreja, reclamando de Deus, reclamando do cônjuge, reclamando da família, reclamando do governo, reclamando de tudo. De tudo nós reclamamos, e Deus abomina a murmuração. Sabe, as pessoas ficam colocando nas redes sociais: ai, como eu sofro, ai, como a minha vida está tão difícil. Queridos, não faça isso. Fala com o Senhor. Mas mesmo no meio dessa limitação, dessa tristeza, o servo de Deus, ele tem um campo de Anatote, ele tem um campo de esperança. E no meio dessa situação caótica, no meio dessa situação triste, difícil, Deus fala com Jeremias e fala assim: Jeremias, tem um primo teu chamado Anamel, ele vai vir até você e ele vai te vender um campo em Anatote. Lá onde Jeremias nasceu, lá no lugar fértil, lá no lugar próspero, lá no lugar de riqueza, lá no lugar de delícia, lá no lugar onde brota a água da rocha, lá no lugar onde tem campo de trigo, campo de oliveira, campo de prosperidade, campo de esperança. Ele vai vir e vai vender para você, e você compra, viu? Compra com dinheiro, faz escritura, lavra a escritura, chama testemunha, faz tudo isso, viu, o Jeremias? Queridos, e de repente chega lá na porta do palácio o primo de Jeremias,
o filho do tio dele, lá de Anatote. Ô Jeremias, vem cá, primo. Estou te vendendo o campo aqui, e como você é parente, e a regra é que primeiro tem que oferecer para o parente, compra o campo. E vai Jeremias e compra o campo de Anatote. Em meio ao caos, na contramão do desânimo, na contramão da desistência. Tá tudo perdido mesmo. O mundo vai acabar. Tá todo mundo morrendo. Então eu vou desistir. Para que eu vou fazer a faculdade? Para que eu vou arrumar outro emprego? Para que eu vou fazer aquele curso? Para que eu vou estudar mais? Por que eu vou trabalhar mais? Por que eu vou me aperfeiçoar? Para que eu vou adquirir tal coisa? Para quê? Não adianta. Para que eu vou fazer sonhos, planejamento? Quantos de nós, queridos, planejamos, sonhamos algumas coisas e tivemos que deixar de lado por conta dessa pandemia, por causa dessa situação? Sim ou não? Quantos de nós tivemos que mudar o curso da nossa vida? Tivemos que repensar, nos adaptar. Mas com isso, nessa adaptação, nesse repensar, nós também desanimamos, desistimos, abrimos mão. Quantos de nós? Mas, queridos, no meio do caos, Deus manda um campo de esperança para você. Deus manda um campo de delícia para você. Deus manda um campo de promessa para você. Deus dá promessas. Deus usa também a sua vida, queridos, para alimentar outras pessoas, para fortalecer outras pessoas e para mostrar para outras pessoas que mesmo em meio ao caos você pode prosperar, mesmo em meio ao caos você pode se erguer, mesmo em meio ao caos você vai vencer, mesmo em meio a essa situação você vai ser feliz, mesmo em meio a essa dificuldade você vai superar tudo isso e você vai continuar vivendo uma vida abundante. Você vai ultrapassar os limites. Enquanto está todo mundo falindo, enquanto está todo mundo fechando, enquanto está todo mundo desistindo, você não, você está avançando, você está prosperando, você está conquistando, as portas estão se abrindo para você. Amém? Amém? Graças a Deus. Deus dá promessas e usa a sua vida para mostrar a todos o que Ele fará. Por quê? Porque em meio a tudo isso, Jeremias vai, compra o campo, faz a escritura, chama as testemunhas, manda colocar lá no pote de barro, para conservar aquele documento, selado, o outro aberto, com todas ali as minutas do contrato, né? E aí, Jeremias, que olha para aquele campo de esperança, que não perde o foco, que lembra-se das promessas de Deus, que não perde de vista aquilo que Deus prometeu. Mesmo em tudo isso, mesmo na contramão de tudo que estava acontecendo, porque ali ia ser sitiado, ali ia ser destruído, Jeremias vai e obedece. Jeremias vai e obedece. Essa é a terceira ação que eu quero falar. Obedecer mesmo sem entender. Obedecer mesmo sem entender. Porque, queridos, não adianta você olhar para Anatote. Não adianta somente você olhar e falar, não, um dia eu vou desfrutar de Anatote. Um dia eu vou desfrutar das promessas de Deus. Um dia, quem sabe, né, eu vou vencer, né? Mas não adianta, queridos, somente olhar para Anatote. Não podemos perder
de vista as promessas de Deus. Não podemos perder de vista a fé, o foco. Mas também, queridos, temos que agir e obedecer mesmo sem entender. E foi o que Jeremias fez. Tanto é que depois de concretizado o negócio, Jeremias vai e fala para Deus assim, ele ora. Ele fala para Deus, Senhor, tá, eu comprei o campo, paguei dinheiro, pesei as moedas, fiz a escritura, chamei as testemunhas, mas tá. E o que adiantou? Porque Jerusalém vai ser saqueada, vai ser destruída. E eu fiz um mau investimento então, né? Porque investi à toa. E o Senhor então fala para ele, Jeremias, eu sou o Senhor de toda a humanidade. Pode estar tudo no caos, viu, Rose? Está tudo no caos, mas lá no céu não está em caos. Está tudo em desordem, está tudo, queridos, virado de perna para o ar. O Moarama nunca, que nem o Deus falou, nunca que eu imaginei em 46 anos que eu ia viver isso aqui em Moarama. Mas lá no céu, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Ele é o Senhor de toda a humanidade. Ele está contemplando o Moarama e todo o planeta. Ele está contemplando também os Jeremias que estão por aí. Ele está contemplando a minha e a tua vida. E Ele está falando assim, ó, compra o campo da esperança que eu estou te dando. Obedeça mesmo sem entender. Tome uma atitude de fé. É nesse momento de caos, é nesse momento de desespero, é nesse momento de sofrimento que você vai comprar o campo de Anatote. Você vai investir nesse campo aí. Porque a palavra de Deus fala assim, ó, ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá, nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. Deus está mostrando para Jeremias o que ele vai fazer depois do tratamento, queridos. Depois do tratamento vem a abundância. Vem a abundância. Nós temos que superar. Nós temos que passar por esse deserto. Nós temos que passar por essa situação como vencedores. Como Jeremias, como profetas de Deus. É nesse momento de caos, queridos, que eu convoco você, igreja, que eu convoco vocês que estão aí assistindo em casa. Saia do conforto do seu lar. Somente você que não pode, que está doente, viu? Saia do conforto do lar. Não fique de pijama em casa dormindo. Não deixe que o inimigo entre, saqueie, destrua e que você seja destruído também. Pode o inimigo destruir, pode o inimigo vir com morte, com fome, com miséria, com peste, mas você vai superar e não vai ser destruído em nome de Jesus. Vamos superar, vamos agir. Se você não orava, passe a orar. Se você já orava, passe a orar mais. Ore todos os dias, ore de madrugada, ore, porque quando Jeremias obedeceu mesmo sem entender, ele foi orar, ele foi falar com Deus, e Deus deu resposta para ele, porque a resposta vem quando nós oramos, queridos. Sabe, às vezes a gente está ajudando pessoas e as pessoas falam assim: eu já fiz tudo isso, não adianta.
Eu já tomei tal atitude, não adianta. Eu já falei tal coisa, não adianta. Eu já fiz campanha, não adianta. Eu já fiz jejum, não adianta. Eu já fiz oração, não adianta. Gente, eu nunca vi uma oração sem resposta. Adianta sim. Continue orando. Não desista de orar. É isso que o inimigo quer, que você pare de vir à igreja, que você pare de orar, que você pare de buscar a Deus. Mas no capítulo 33, verso 3, Deus diz a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, aleluia. É hora de orar. Ore mais, busque mais, clame ao Senhor e a resposta vai vir. Deus não vai permitir que o teu casamento sucumba. Deus não vai permitir que a tua empresa venha falir. Deus não vai permitir que você venha passar necessidade. Deus não vai permitir que os teus filhos sejam destruídos. Deus vai te guardar em meio ao caos. Deus vai te proteger e você vai ter o campo de Anatote que Deus está mandando você comprar. Compre mesmo sem entender. Ore mesmo sem entender. Profetize mesmo sem entender. Haja, tome uma atitude de fé. Superação é isso, queridos. É ação pela fé. Ore. Quando não tem o que fazer, ore. Mas tem coisas que nós temos que fazer. Tem coisas que nós podemos fazer. Abandonar o pecado. Abrir mão daquilo que Deus está pedindo para nós. Resolver aquela situação que nós podemos resolver. Amém? Eu te convido a colocar de pé. Campanha de superação. Eu gostaria de saber se há alguém aí, pastor, que de oração, alguma coisa? Não? Você que está em casa, está impossibilitado realmente de vir à igreja. Você pode fazer a campanha online, ok? E nós vamos orar. Mas você que pode vir, queridos, venha para a igreja. Coloque a mão no teu coração, você que está em casa, você que está aqui. Eu quero orar por você. Essa canção diz assim: sei que os teus olhos estão sobre mim. E Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de aliança. Se Ele prometeu para você que você vai sair desse cativeiro, é tratamento sim, é tratamento para a limpeza, mas Ele promete para você. Você vai comprar campos, você vai assinar escrituras, você vai adquirir, você vai possuir essa terra que Deus te deu. Não abra mão, é para você. Você é povo escolhido de Deus. Eu quero orar por você. Campanha da superação. Você vai superar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu coloco, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está aqui, Senhor, presencial, Senhor, e as pessoas que estão online assistindo, as pessoas que ainda vão assistir através do YouTube, que o Senhor venha alcançar essa pessoa que precisa de uma palavra de ânimo, precisa, Senhor, trazer à memória aquilo que o Senhor é poderoso para fazer, aquilo que o Senhor pode fazer, e não há impossível para o Senhor. Assim como o Senhor respondeu para Jeremias: há algo impossível para mim, há algo impossível para o teu Deus. Senhor, que esta palavra venha ecoar dentro de nós. Pai querido, se alguém está pensando em desistir, se alguém está desanimado, se alguém está abatido, está triste por conta das situações, por conta dos obstáculos, das adversidades, em nome de Jesus agora, eu profetizo, Senhor, esperança, eu profetizo superação para essas vidas agora, Senhor, em nome de Jesus. Mesmo que o inimigo esteja às portas, mesmo que o inimigo esteja querendo destruir, querendo,
Senhor, trazer morte, mas em nome de Jesus, eu profetizo a vida espiritual, a vida próspera, a vida abundante. Oh Pai querido, em nome de Jesus, levanta Jeremias em nosso meio, Senhor, pessoas com atitude, com ações assertivas, com ações de superação. Oh Pai querido, e assim nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus, aquele que está enfermo alcança, Senhor, aquele que está colocando o propósito diante de ti nesta campanha, seja qual for a causa, Senhor, entra com a providência, Senhor. Ah Pai, nós profetizamos a cura, a libertação e a vitória no nome de Jesus, para a glória de Deus, e todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Quinta-feira que vem tem mais. Amém. Foi abençoado, queridos? Amém. Nós já vamos finalizar. Domingo nós temos culto normal, 30%, então nós conseguimos aqui no máximo 40 pessoas, né? Então eu creio que a gente consegue adequar todo mundo aqui com distanciamento nesta quantidade. Amém? Estenda a mão em direção ao seu lar. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por essa palavra, Senhor, de superação. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Senhor, e nós cremos em Ti. Senhor, nós não somos propagadores, Senhor, de pavor, de medo, Senhor, nós estamos aqui para propagar a Tua palavra, Senhor, e nós confiamos em Ti. Tudo está em Tuas mãos, Senhor, e nós cremos no Teu milagre, nós cremos nas Suas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço, ó Deus, a cada pessoa que aqui está presente, aqueles que acompanharam pela internet, Deus, que o Senhor possa dar uma noite, um final de semana em Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, não vamos propagar terror, né? Não vamos potencializar ainda mais o medo. Vamos transmitir uma palavra de bênção para as vidas das pessoas, amém? Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a mais doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, vá em paz, amém e amém.